Boa noite! Eu sou Andréia Albuquerque e tenho esse canal de evangelização e eu tô aqui para ensinar você mais de Deus, para te dar escudo, para te dar armas, para te ensinar a viver de uma maneira melhor, de viver com paz, felicidade, confiança dentro do teu ser. Amém? O nosso evangelho tem um louvor que ele tá me acompanhando muito. Tem um louvor que tá me acompanhando muito. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me leva à tona respirar e me faz andar sobre as águas. Eu errei algumas partes, mas a parte que eu mais pego é essa, porque essa me traz confiança, me traz segurança. Eu cortei alguns pedaços, mas essa parte, esse refrão, é o que me fortalece. É uma arma, é um escudo para mim. Essa parte que eu cantei para vocês. O nosso evangelho está em Salmos 56, 35. Na verdade é Salmos 56, versículo 3 ao 4. É que eu escrevi 56 duas vezes aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aqui no Salmo 56, versículo 3 até o 4, fala assim: mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Vim mais pra cá pra pegar eu toda, né? Que tá cortando a minha cabeça. Assim, né? Vocês entenderam o que eu falei, né? Vamos de novo. Mas, começando tudo de novo. Salmo 56, versículo 3, do 3 ao... Capítulo 56, versículo do 3 ao 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Eita glória! Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Se eu tenho um Deus tão grande, um Deus soberano, um Deus que criou o mortal, por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer? Se eu tenho um Deus todo-poderoso que livra, que protege, que cura, que salva, que faz milagre, que até os dias de hoje o Senhor Jesus ressuscita. O que eu vou temer? O que eu vou temer? O que eu vou temer? Um simples mortal. Se existe um Deus que criou tudo, criou o céu, criou o mar, o homem nem consegue imaginar como foi que foi criado. Eles tentam, eles inventam, eles falam mentiras, mas eles não conseguem nem imaginar como foi criado tudo, todas as coisas. Não consegue. E aí a pessoa ela pega e perde a vida dela. Perde a vida dela com medo, se isolando com medo. Com medo de morrer, com medo de ser assassinado, com medo de assalto, com medo de tudo, com medo de viver. Aí o tempo vai passar. Se você se isolar, o tempo vai passar. E quando você estiver na sua velhice, você vai dizer: o que eu vivi? Eu não vivi nada, eu passei o tempo todo com medo. Eu vivi a minha vida toda com medo, eu não lutei, eu não tentei superar os meus medos. Eu não tentei passar por cima dos meus medos. Eu me aprisionei.
Eu não quebrei as barreiras que queriam me impedir de alcançar bênçãos. Eu não lutei. Tem gente, gente, o medo é o medo, ele é uma das brechas piores, uma das brechas maiores que o diabo trabalha, é o medo. Tem mães que tá com seu filho doente em casa, o seu filho doente, precisando ir no hospital. Mas o mal começa a soprar coisas negativas, botando medo naquela pessoa. E aquela pessoa fica com a criança em casa, a criança sem comer, a criança fraquinha, prestes a morrer. E a mãe ou o pai não tem ânimo. Não tem força, não tem coragem de enfrentar o medo e levar a criança para o hospital, porque nós somos carne, nós temos que orar, jejuar, nós temos que viver em oração, em jejum, nos consagrando, nos limpando, nos guardando, renunciando à carne, renunciando ao pecado. Nós temos que viver para fortalecer o nosso espírito, para que o Espírito Santo continue em nós. Mas nós somos carne. Deus colocou os médicos para cuidar da nossa carne, cuidar do nosso corpo. Deus deu inteligência, deu sabedoria. Os médicos, os cientistas, para que eles tenham, para que nós possamos cuidar para que os médicos possam cuidar da nossa carne, cuidar do nosso físico. Mas nós temos que lutar contra as batalhas espirituais, contra as batalhas mentais, contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra a esquizofrenia, contra todas essas doenças, essas bendita lá nada, malditas doenças que isso é uma maldição, não é bendita não, é maldita mesmo, porque ela vem para destruir, ela vem para acabar, aí ela bota medo, vem para destruir casamento, ela vem para destruir trabalho, ela vem para destruir tudo, e a pessoa e o diabo, ele aproveita a fraqueza e começa a soprar. E a pessoa vai alimentando tudo que o mal sopra. Vai alimentando. E aí se isola e passa a vida inteira pensando. Só pensando. Se isola e fica pensando no que o mal soprou na mente dela. Fica pensando o que o mal soprou na mente dela. Fica alimentando. Quanto mais alimenta, mais fica com medo. Tendo um Deus tão grandioso, tão poderoso para nós confiar, para nós quebrar essas barreiras, para nós conquistar, para nós viver. Gente, é igual a história do morango. Quem conhece a história do morango? Quem conhece a história do morango? Porque a história do morango é assim. O homem, ele estava numa montanha. Aí de um lado tinha leões, do outro lado tinha um urso. E ele viu um morango. Um morango saboroso, gostoso. E então ele esqueceu do lobo, esqueceu dos leões, pegou o morango e se saboreou com o morango. Sabe o que é isso? Confiar em Deus. Sabe qual é o morango? O morango é você cuidar dos seus filhos. O morango é você cuidar da sua casa. É você cuidar do seu trabalho. É você enfrentar os medos e trabalhar. É você enfrentar o medo e fazer o melhor pro seu esposo. O morango é isso, o morango é você viver. O morango é por mais que você esteja com medo das pessoas, por mais que você esteja com medo das acusações, das ameaças que o mal coloca na nossa mente, a gente enfrentar, ir no mercantil, comprar o que nós queremos, irmos receber o Bolsa Família,
confiando que Deus já acampou anjo ao nosso redor, que vai nos livrar de todo o mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. O morango é confiar em Deus. O melhor prato que existe, o melhor prato, o prato mais saboroso, o prato mais gostoso que existe aqui na terra, nesse mundo cruel, nesse mundo onde o pecado está tomando de conta, onde o amor está se diminuindo, nesse mundo aqui, nós temos que se apegar com Deus. Porque o melhor prato, gente, o melhor prato, a melhor maneira de viver, a forma mais boa de viver é viver para Deus. Viver para Deus, porque Deus, Ele vai quebrar todos esses medos da tua vida. Deus vai quebrar todos esses medos da tua vida. Tu vai começar a confiar em Deus, a viver para Deus. Saber que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Confiar em Deus, somente em Deus. Ouvir somente a voz de Deus. Dizer assim: Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Quando eu me submergir, a tua mão vai me socorrer e vai fazer eu andar sobre as águas. As águas, essas tempestades, essas ondas fortes que vêm para cima de você, que são as perturbações, são as ameaças, são os tormentos, são as acusações, são os julgos do diabo, são a depressão. Você não se isola, não. Você não se isole. Você não deixe de viver, senão daqui a uns dias você vai acordar, você já vai estar velho, você vai acordar, você já vai estar perto de morrer e você vai dizer: o que eu vivi? Eu vivi o quê? Eu passei o tempo todo isolado, com medo da vida, com medo do mundo, existindo um Deus tão poderoso, que acampa anjo ao nosso redor, que nos livra de todo o mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal, que um Deus que fala que quem tropeça são aqueles que nos oprimem, que bota pedra no caminho para que nós tropeçamos, eles é quem tropeça e cai. Por que é que você vai se isolar? Por que é que você vai se deixar? Por que é que você vai se deixar? É ser isolado pelo medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de sair de casa, medo de perder o trabalho, medo de recomeçar, medo de um novo casamento, medo de engravidar, etc. Medo. Temos um Deus para confiar. Temos um Deus que provê. Um Deus da providência. Ele provê. O Deus da providência. É o Deus da cura. É o Deus da proteção. É o Deus do milagre. É o Deus do livramento. Gente, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Tem um Deus todo-poderoso cuidando de nós. Sai dessa cama, sai desse quarto obscuro. Sai dessa cama. Vai viver tua vida, coloca Deus na frente. Que Ele te protege de todo mal, a tu e toda a tua família. A tu e toda a tua família, Ele te protege de todo mal. Nenhum mal vai te acontecer. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas aqui, ó. Mas olha o que Deus está falando, o Salmo está falando, ó. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, no Deus Todo-Poderoso. André, tu não tem medo, não? Eu tenho muitos medos, mas eu confio no meu Deus. Eu tenho muitos medos, mas eu atropelo eles. Eu sou igual, sabe o quê? Eu atropelo esses medos. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus forte, eu confio nele. E eu confio nele totalmente. Então, mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo todos os dias. Amém? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Rei dos Reis, soberano, que está acima de tudo e de todos. Deus, acampa anjo ao redor de cada pessoa que está me assistindo. Protege de todo o mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!